O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, visitou a União Geral dos Trabalhadores em São Paulo e, durante a visita, ele abordou um tema sobre a mudança na escala de trabalho 6x1. Assunto para a repórter Valéria Luizetti, chegando com as últimas informações. Qual a posição, afinal, do ministro sobre a PEC? Bem-vinda, Valéria. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago, a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro falou sobre diversos assuntos, não só ministeriais, mas também do governo. Ele defendeu, então, por exemplo, o fim da escala 6x1, tema que, como você mencionou, já tem uma PEC em andamento no Congresso. Ele reforçou também o apoio do governo à taxação dos super ricos e afirmou também que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês é uma prioridade da gestão Lula. O ministro também disse que mesmo com a dificuldade de articulação entre governo e Congresso, ele acredita sim na possibilidade de aprovação dessas medidas. Só relembrando que nesta segunda-feira o ministro se reuniu em Brasília com a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo, que estão organizando um plebiscito popular com mais de 100 movimentos sociais para então abrir uma consulta pública exatamente sobre esses temas. Um outro assunto, Thiago, que foi bastante falado recentemente foi a especulação de uma possível troca ministerial, né? De que Márcio seria retirado então do atual ministério dele, e um nome que surgiu aí foi do deputado Guilherme Boulos, principalmente diante do que aconteceu depois das manifestações da favela do Moinho aqui em São Paulo, em que Boulos teria feito então esse intermédio entre o governo federal e o governo estadual. Mas hoje o ministro se posicionou, disse que não, ele que fez realmente essa interlocução, que segundo ele inclusive foi bastante bem sucedida, e disse que até o momento não houve nenhum tipo de conversa com o presidente Lula sobre uma possível reforma ou mudança ministerial. Um outro assunto tocado pelo ministro foi a comunicação do governo, que também sofreu muitas críticas desde o início, principalmente ao longo deste ano. Ele fez uma autocrítica, disse que a comunicação institucional realmente patinou bastante no início de governo, mas que já há um novo planejamento para a comunicação do governo para o segundo semestre, com mais estratégia, efetividade e com regionalização. Ele também mencionou a questão da regulamentação dos aplicativos, defendeu uma regulamentação das plataformas como Uber, 99, por conta da precarização dos serviços e também aumento da pejotização. E é claro, o tema que não sai, de todo o assunto político do país, as investigações do INSS. Ele mencionou esses escândalos de fraudes contra aposentados e pensionistas. Ele disse, abre aspas, fraude contra aposentado e pensionista é coisa de criminoso, de delinquente, fecha aspas. Disse que quem tem que pagar sobre esses crimes já está pagando e criticou essas tentativas de transferir a responsabilidade para o governo Lula, que, segundo ele, foi quem descobriu essas fraudes e tem interrompido todo esse processo. Ele também afirmou que o governo não tem receio, medo de uma CPMI, mas que realmente, segundo ele, isso é utilizado pela oposição para se tornar um palanque eleitoral, um palanque político, e não para, de fato, discutir a problemática do caso do INSS, Thiago. Bom, são muitos assuntos que ele tocou aqui nessa visita ao GT em São Paulo. Bom trabalho, Valéria. Vou chamar o Cristiano Vilela. Bom, cardápio variado para os comentários, mas eu quero só pescar uma informação, mas você fica à vontade para comentar qualquer outro ponto, Vilela, sobre essa possível saída dele do ministério, porque já há muita especulação e até pessoas que confirmam, olha, em breve o presidente Lula vai anunciar o deputado Guilherme Boulos para o lugar dele. E o que isso representaria para o governo? Olha, Thiago, representaria uma guinada justamente no sentido de um arrefecimento das relações junto às entidades sindicais, entidades de apoio dos movimentos sociais que apoiam o presidente da República nesse momento. É o momento do governo fazer uma avaliação se o caminho seria justamente seguir na linha de apoio dessas entidades e eventualmente se afastar de segmentos médios, de segmentos que não têm tanta identificação com o presidente da República, mas que foram essenciais para a eleição do presidente Lula nas eleições de 2022,
ou se realmente o governo vai fazer um novo caminho no sentido de ampliar, de trazer outros partidos, outras bases políticas para engrossar o projeto eleitoral, o projeto de reeleição do presidente para 2026. Enquanto o governo não toma essa decisão efetivamente, vai tardando essas mudanças, essas manobras, e com isso o ministro Márcio Macedo continua no cargo por mais um tempo.